CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bem, estamos aqui reunidos mais uma vez para o estudo do livro dos Espíritos. Dando continuidade no capítulo, questão 68, o capítulo, não pode ser 3, 4, pode ser 4. Capítulo 4, princípio vital, e aí estamos ainda na parte primeira. Na questão 68 nós paramos a vida e a morte, mas antes vamos pedir ao Giovanni para fazer a leitura do Evangelho e uma prece para a gente começar, né? Que é o mais importante. O mais importante de tudo aqui, vocês podem ter certeza, é essa prece aqui, na entrada e na saída. Isso é um hábito que a gente vai desenvolvendo, que ele é iniciador e necessário à conclusão dos nossos estudos. Assim. Se estudar e não tiver pressa, não vai. Né? Mas vamos lá. Por favor, Giovanni. O homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a sua consciência sobre seus próprios atos, pergunta se não violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desperdiçou voluntariamente uma ocasião de ser útil. Se ninguém tem do que se queixar dele, pergunta enfim, se fez aos outros tudo o que desejava que os outros fizessem por ele. Senhor Jesus, bons amigos espirituais da Falange Altivo Panfiro, pedimos teu auxílio, tua proteção, tua orientação, tua inspiração para a noite de hoje. Que possamos aproveitar a noite em uma conversa agradável, esclarecedora, que nos ajude a compreender os princípios trazidos pelos Espíritos segundo tua vontade. Obrigado. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. E sempre, é um treinamento nosso, né, Giovanni? Nós também, né? Sempre estudar, fazer qualquer coisa, citar essa questão do em nome do amor. É uma orientação que o presidente da casa traz para a gente, que ela, para ele, tem uma conotação ainda pelo motivo das ações dele. Quem conhece a casa, o móvel das ações, inclusive está se aproximando aí o aniversário, 4º aniversário da casa, 12 de junho, e no ano passado, no dia da evangelização, o tema da aula foi o aniversário do centro, o 3º aniversário, e ali nós tivemos acesso a uma entrevista em que ele coloca lá como móvel das ações, a fundação do centro, foi o amor que ele teve pela esposa. Então a gente, no caso dele, tem, além desse amor de espírito para espírito, tem também esse, no caso dele, mas para nós, esse e treinando e falando, eu vou fazer isso em nome do amor que eu nem sei direito ainda o que é, que eu tenho um indicativo na minha família, nas pessoas que a gente convive, no amor mesmo, de marido, de mulher, de filho, né? Um amor mais materializado ainda, mais ligado à questão da sexualidade, ou no amor mesmo, familiar, fraterno, mas enfim, esse amor que Jesus pregou para nós, que é bem mais amplo. Então, nesse contexto, e isso, Giovanni, não é assim, eu também muitas vezes esqueço, muitas vezes. Então, estou falando para você, mas primeiro para mim. E aí nós estamos aqui na princípio vital, a vida e a morte. Questão 68. Questão 68, pergunta: qual é a causa da morte nos seres orgânicos? Resposta: esgotamento dos órgãos. Pode continuar, por favor, Giovanni, vamos ler ela toda aí. Ali a A também. Subquestão A. Poder-se-ia comparar a morte à cessação dos movimentos numa máquina desorganizada? Sim, se a máquina está desajustada, cessa a atividade. Se o corpo está enfermo, a vida se extingue. Pronto, Giovanni, na profissão dele, como médico,
Está resolvido. A morte, esgotamento dos órgãos, né? Só que não é simples assim, né? A gente tem, Kardec aqui está falando do princípio vital. Esse esgotamento dos órgãos, a cessação da máquina, seria, Kardec está perguntando de uma forma geral. Por que a gente morre? Como é que fala? A falência múltipla dos órgãos, né? Vai envelhecendo, às vezes a pessoa vai terminando o fluido vital, aquele fluido vital que é a gasolina, né? Que é o combustível da vida, ele vai se reduzindo e aí o espírito sai do corpo. O corpo morre, perde a funcionalidade e o espírito é obrigado a sair do corpo. Agora, tem, olha como Kardec pergunta na sua pergunta A, pode comparar a morte à cessação de um movimento numa máquina desorganizada? Está começando a dar um indicativo de que nós, se a máquina está, a resposta dos espíritos, se a máquina está desajustada, cessa a atividade. Se está enfermo, a vida se extingue. Então nós podemos causar desajustes nessa máquina. E a máquina também pode ter uma enfermidade. Uma enfermidade sempre vai estar ligada a questões do nosso livre-arbítrio, nessa encarnação ou de anteriores, quando a gente traz algum resquício de desajuste na máquina ao nosso perispírito. Ficou complicado, né? Ficou, Rafaela? Tu vai morrer por esgotamento dos órgãos nessa encarnação? Com certeza. Vai viver até 90. Ontem nós falamos aqui, eu convidando as pessoas para trabalhar na evangelização, e é verdade, regra geral, os evangelizadores, né? Lembrei até se ele estiver nos ouvindo, né? Do Celestino, que evangelizava lá no Centro Espírita de Ismael. O Celestino, eu acho que quando ele começou a evangelizar meus filhos, ele já tinha lá mais de 70. Não tinha não. Mas o evangelizador de criança, infantil, ele começa a mancar com 90 anos. Então, quer dizer, o fluido vital você vai renovando. Parece que a gente pode pedir novas doses de fluido vital, né? Misericórdia divina. Mas, quando a gente tem um momento em que é o momento do esgotamento da nossa energia, às vezes é com 5 anos, 10 anos, 20 anos, a gente vem encarnando com uma quantidade de fluido vital adequada ao planejamento da nossa encarnação. E nós podemos, desajustando a nossa máquina e consumindo mais do que deveria, dormindo menos, abusando um pouquinho das questões materiais, aí materiais mesmo, sexo, bebida, comida, desregramento nos horários. Está dormindo, Luana? Não dorme não, hein? Eu estou vendo daqui. Aí isso pode tornar o corpo enfermo nessa vida e a vida se extinguir antes do tempo. Aí nós fizemos isso. Eu vou gastar um pouquinho de tempo aqui nessa questão, porque lá na frente a gente vai tocar nela de novo, mas esses pontos têm que estar bem colocados. Quem é o nome da tua amiga, Luana? Por favor. Andriele? Lidiane? Não ouvi o nome dela. Andriele. Andriele também é aluna nossa, ela tem vindo pouco. Andriele, então, estamos falando aqui esgotamento dos órgãos, Giovanni. Aí, a Raquel falou assim, a Raquel, se ela bebeu um copinho, tomou um vinho fora da regra, ela já passa mal. E o Omar lá, e o Giovanni, bebem, fumam, não tem nada. Desencarnam de causas naturais ou desencarnam de algum motivo de algum acidente. Estavam velhinhos lá, andaram, caíram, quebrou o fêmur, foi para o hospital, enfim. Poxa, como é que pode isso? Desajustou, consumiu o fluido vital de forma desregrada, né, e não sofreu as consequências. Pô, meu avô fumou, hipoteticamente, a vida inteira, nunca teve nada no pulmão. Está ouvindo, Andriele? Está ouvindo, Lídia? Luana? E aí desencarnou. Onde está a justiça de Deus? Não morreu por essas causas, morreu por outras. Lembra?
ficou marcado aquilo ali. Ou não foi a causa do desencarne, porque você estava saudável. Mas numa próxima encarnação é aquela criança que reencarna, tudo direitinho, combinado. 5 filhos, 4 filhos respiram com a beleza. E esse quinto aqui tem uma asma que não pode mudar a temperatura 2 graus que ele já tem crise. Ou seja, sempre há um efeito sobre o perispírito, que a gente já passou um pouquinho lá no início, mas ainda vamos estudar mais ele. Ficou alguma dúvida sobre essa questão do momento da morte? Então, por isso que assim, se nós vivermos de acordo, tudo tempinho com a lei de Deus certinho, nós vamos desencarnar por esgotamento dos órgãos. Só que a nossa vida é uma vida no mundo de provas e expiações. Em algum momento, a gente não tem a pretensão de sair de um planeta de provas e expiações e pular logo para um mundo feliz. A gente tem uma progressão. Vamos nos tornar menos imperfeitos cada vez mais. Então a gente vai sim cometer alguns deslizes e vai contribuir para que esse esgotamento dos órgãos muitas vezes aconteça um pouco antes do que era previsto. Vamos lá então, Giovanni. Porque uma lesão, questão 69 pergunta, por que uma lesão do coração causa mais morte do que a de outros órgãos? O coração, resposta, o coração é uma máquina de vida, mas o coração não é o único órgão cuja lesão ocasiona a morte. Ele é apenas uma das peças essenciais. Com essa eu vou pedir a você, Giovanni, por que todo mundo se preocupa com, está com dor no braço, com dor no estômago, o coração, cuida do coração, por que o coração é assim tão mais essencial? É o órgão responsável por manter a pressão, por levar o sangue até todos os órgãos. Mas hoje em dia, pela ciência médica, a morte é pela parada de atividade cerebral, morte cerebral. Muito bem colocado. O coração é a máquina da vida, pulsação, né? Logo depois, já quando tem lá a concepção, por isso que se fala tanto contra a questão por isso que o espírita não pode vacilar nem um segundo, nenhum cristão pode vacilar nem um segundo disso. Teve a concepção, tem vida. A história de aborto, vocês que são mais jovens aí, estão nos grupos, tem vida, tem coração. 22 dias está batendo o coração, aparece no ultrassom. 22, a última informação que eu tenho, 22 aparece no ultrassom. Ou seja, a imagem, né? Então tem vida, máquina da vida. Mas ele não é o único órgão que ocasiona a morte. Como o Giovanni falou, ele é o órgão que está regulando pressão, bombeando, junto com o pulmão, ali, com a filtração do sangue. É a máquina da vida. Você tem um problema no coração, certamente seu desempenho vital vai estar menor, né? Tem que ter essa preocupação. Quem gosta aí da gordura, do chocolate, tu gosta, né, Luana, do chocolate, né? Não gosta de chocolate? Então, eu vou pegar o seu bombom, então, quando estiver no próximo. Não, né? Então tá. Mas o coração não é o único órgão que ocasiona a morte, é apenas uma das peças essenciais. O Giovanni lembrou muito bem. Coração parou de bater, vou falar, se eu estiver errado, você me corrige, Giovanni. Coração parou de bater, o cérebro está funcionando, é possível manter a vida artificialmente. Olha só que coisa doida. Parada cardíaca. Se ela demorar algum tempo, às vezes nem tem sequela. Se demorar a partir de alguns minutos, aí você pode ter sequela por causa do funcionamento do cérebro. Né? Pode ocasionar alguma lesão, uma deficiência na questão cerebral. A morte é só quando você só considera a morte quando tem a chamada morte cerebral. Isso os espíritos já vinham falando lá, aqui no livro dos espíritos, né? Da questão de que o espírito é ligado, a sede do espírito é o cérebro. Então, quando o cérebro deixa de funcionar, aí o espírito não tem mais lugar naquele corpo. Não é quando o coração para. É claro que se o coração estiver deficiente e parar, e não for contido, não for cuidado esse movimento, a sequência é a morte do cérebro também. Está querendo perguntar, Aline? Está com dúvida?
Não? Não? Qualquer dúvida vocês perguntem. Você também, Rafaela. E você, o André? E chamar de Marcelo você e errar o nome. O que tu vai perguntar agora? Nada ainda, né? Então tá bom. Alguma colocação, Giovanni, para complementar? Então vamos lá, 70. 70 pergunta: o que se torna a matéria o princípio vital dos seres orgânicos quando da morte destes? Resposta: a matéria inerte se decompõe e forma outros. O princípio vital retorna à massa. Leia. Pode ler. Não, vamos. Bom, vamos ler, deixa eu fazer um comentáriozinho aqui, depois a gente lê. Ó, desencarnou. Vai ficar todo mundo lá junto com o corpo no cemitério, né? Vai, Luana. Vai, Raquel. Não, né? Vai, Mônica. A matéria vai se decompor. De dentro para fora vai desagregando. É desagregação. Lembra que a gente estudou há pouco tempo? Não sei se foi na evangelização, se foi na aula, que a matéria, tá aqui do Livro dos Espíritos mesmo, um pouquinho antes. Deixa eu ver se eu acho. Não achar, eu vou falando daqui da cabeça e a gente vai agrupando. É mais do que isso, essa questão da matéria. A matéria só está agregada. Ó, o que é matéria? Então, a matéria, está respondendo aqui, a matéria inerte se decompõe. E o que é matéria? Quem está fazendo o Enem aí vai me dizer. Matéria, tudo que tem massa e volume. E ocupa lugar no... Tem massa e volume, ou seja, tem massa e ocupa lugar no espaço. É isso, Rafaela? É isso, André? Matéria é o que tem massa e ocupa lugar no espaço. Vai acertar lá no Enem. É essa a definição dos cientistas. No entanto, os espíritos disseram outra coisa. Questão 22. Que definição podeis dar de matéria? Olha a resposta dos espíritos. A matéria é o elo, a 22A, que acorrenta o espírito. É um instrumento, que acorrenta. Então a matéria existe para o espírito. E a gente tem gente materialista ainda. Não tem espírito não. Não, o rio acabou. É um instrumento que lhe serve e sobre o qual ao mesmo tempo ele exerce sua ação. A matéria é um instrumento que lhe serve sobre o qual ao mesmo tempo ele exerce sua ação. E o que é o espírito? Princípio inteligente do universo. Então olha só, se a gente for pensar, isso tem no... se a memória não falha, é uma exposição do Haroldo Dutra, numa palestra longa sobre espírito e matéria, que tem um trechinho que nós recortamos até para ensinar aqui às crianças na evangelização. E é verdade, ele faz uma afirmação no final, parece até que ele está, quando nas respostas que ele vai dando, parece até que ele está intuído por um espírito, parece que ele está falando com o espírito e ouvindo, é isso mesmo, é para falar isso mesmo. Não existe matéria organizada sem ação do espírito. É isso mesmo. Então a partir de agora eu vou dar importância aos meus pensamentos, porque se eu penso, eu mexi em matéria. Qual matéria que você mexeu? Você pegou as pedras daqui da pirâmide do Egito e colocou em cima uma das outras? Nem tanto ainda. Mas eu estou aqui pensando, a André está pensando ali, que aula chata. Não, tá riu, tá vendo como não foi? Se estiver pensando assim, está mexendo no pensamento. E é por isso que a gente às vezes, não sei por que eu fico doente, só porque eu chego em casa eu fico reclamando do meu patrão no meu trabalho, do meu professor, fico aqui pensando, ao invés de eu chegar em casa e rezar e atuar com o meu pensamento sobre a matéria, porque o ar é matéria, Luana, o ar. É ou não é? Mas tu não vê, André, tu vê o ar? Então me dá um pouquinho de ar. Olha só, tu aprendeu na evangelização isso, não sabia, né? O ar se enche, um balão é matéria, tem volume, tem peso até. Um balão vazio, você joga vazio, um balão cheio vai ter um outro, não é peso, né? Depende da densidade dele, menor que um, aí ele vai até flutuar. Mas tu está atuando ali, né? A matéria é o elo que acorrenta o espírito.
é o instrumento sobre o qual que lhe serve, sobre o qual ele exerce sua ação. Bom, então vamos voltar para cá, para 70. A matéria inerte, sem ação do espírito agora, né? Sair do corpo, tu vai ficar no corpo, Luana, lá vendo, ficando zangado lá com a Liana, que não te ajudou a lavar a louça naquele dia. Não, né? Tu vai embora, né? Vai pensar, vou lá para o SEAP, para não ficar perturbando minha mãe na minha casa. Porque quando a gente morre, gente, não vamos pensar, né, Giovanni? Não vamos pensar que a gente vai desencarnar e falar, meu Deus, desencarnei, que beleza, que ótimo, chegou minha hora. Vou procurar. Não, a gente vai, mãe, se a gente for criança, ou meus filhos. Vai em casa. Nosso pensamento vai nesses entes. Tanto é que as mães, notícia ruim chega depressa, assim como as boas também chegam. Mas as mães sempre percebem, meu filho está em perigo, não está. Outro dia aqui, para quem não acredita em mediunidade, outro dia a gente estava aqui num trabalho, aí uma mãe, que é médium, olha, não estou mentindo não, estou filmado, espero que não me peguem mentira, não é? Quem quiser fazer o exame aí, ela falou, veio para mim, eu estava dirigindo o trabalho, seu Omar, ela às vezes me chama de seu Almir, confunde os nomes, falou assim, olha, dá para o senhor ir ali fora, que ela não podia sair, avisar o meu marido, para ele ligar para minha filha. Aí ele não entendeu nada, mas o marido que é bom, ele sabe que a felicidade depende de ouvir o que a mulher fala. Mesmo que você não atenda, você ouve. Aí ele foi e ligou. Não entendeu nada. 2 dias depois, está ela me contando, obrigado, senhor Mar. Por quê? O que eu fiz? Não lembrava. Você falou com o meu marido ligou. E aí, quando a menina atendeu, ela se desligou do grupo das coleguinhas que estavam indo atravessar a passarela, e aí não pegou o ônibus, e aí ela, enfim, fez uma coisa diferente, as 2 meninas foram assaltadas. E assim, então ela se livrou, Deus livrou ela, os espíritos ajudam. Não, gente, não sabe as consequências. Para aquelas 2 meninas foi só o roubo de nem celular, eu não sei o que foi, não foi grave não. Mas qual seria a consequência para nós? Se foi intuído para afastar, porque poderia ter um outro tipo de consequência, poderia se assustar, enfim. Então, quando a gente desencarnar, tudo isso eu falei para dizer que o pensamento nosso, ele está muito ligado nas pessoas que a gente tem convivência e ama. Então, vamos desencarnar, viu, Luana? Você vai correr lá para a casa da sua mãe. Mas aí você vai lembrar, poxa, eu não posso ficar aqui. Vamos lá para o SEAP, para ver se algum espírito me orienta, que aqui a casa tem encarnado, espírito encarnado, mas tem desencarnado também. Então vamos nos orientar, vamos seguir, vamos deixar a matéria inerte lá. Quando não tem espírito atuando na agregação da matéria, ela se decompõe e vai formar outros elementos. O princípio vital retorna à massa. A massa, aqui está se referindo a massa do fluido cósmico universal, né? Que a gente sabe também que por menor que seja a matéria, ela é sempre formada de átomos, de moléculas. A água, qual é a fórmula da água, Adriele, tá do? Fórmula da água. Água. H2O, muito bem. Né? Só que se tiver H2O em linha reta, não é água, tu sabia disso? Ela tem que estar H2O formado num ângulo lá de 104,5 graus, sabe disso? Olha quanta coisa tem para estudar, né? Faz diferença. Aí, quando ela está formada em molécula, você pode dividir, ela se divide em átomos. Se dividir em átomos, vai se dividindo em outros elementos. Só que lá o substrato universal único é um Sol do universo, o fluido cósmico universal. O que tem a ver isso que você está falando, hein, Giovanni? O fluido cósmico universal. Tem tudo a ver, sabe por quê? É por isso que o teu pensamento atua. É lá no fluido cósmico universal, porque em última análise o espírito não atua no copo, ele está atuando na partícula primordial que volta ao todo. Por isso é que alguns conseguem levitar o copo de água, e por isso que a gente consegue atuar nos passes de cura, por exemplo, dando qualidade, dá qualidade ao fluido. Pensa em Jesus. É onde que esse pensa em Jesus entra? É do ventinho que eu jogo? Não.
ele entra, se mistura ao, entre aspas, ao ar. Porque o ar também é composto desse princípio, esse fluido cósmico universal. Naquela partícula bem, não é nem uma partícula, né? É um fluido. Esse voltou a Mars. Então, morreu? Não. Então não precisa, vamos um parênteses aqui. Então não precisa mais ir no cemitério, não precisa mais, gente, cada um com a sua crença. A gente sabe que o espírito não estará mais ali. Quando chegar lá na frente, nós vamos ver que eventualmente pode acontecer de um espírito. Minha família toda é, vamos supor, católica. Todos eles vão lá no dia 2 de novembro, no dia de finados. Eu sou espírito, consegui um determinado grau de evolução que eu posso não ficar perdido, não ficar na erraticidade perdido. Aliás, estudar a erraticidade para evangelização, sábado que vai cair. Onde meu pensamento, um dia eu estou no nosso lar, na minha colônia, aí fiquei aborrecido, saí de nosso lar, fugi, fiquei perdido, voltei para o umbral. Então não estou lá, já tem um pouquinho de evolução, aí no dia de finados, por que eu não vou lá encontrar? Eu posso, sei lá. Então, são coisas diferentes. Quando chegar lá, a gente vai aprofundar um pouco mais nisso. Ficou alguma dúvida? André? Alguma dúvida? Quando desencarnar, o espírito segue. Não é isso? E o corpo vai se decompor. E vai se transformar em outra coisa, né? Ele vai para algum lugar, né? Vai se decompondo e vai para algum lugar. E se tu comer uma manga do cemitério, será que vai estar com... O rio, né? Tu já pegou manga do cemitério, né? Ah, pode pegar. Não tem mais a qualidade da agregação. É partícula original. Na verdade, se decompôs em fluido, em outros nutrientes, se agregou à terra. E aí são outros espíritos elementais que estão cuidando das coisas da natureza que vão fazer acompanhar o cumprimento das leis. Tá? Não tem problema não. Rafaela não riu, nunca comeu uma manga de cemitério. Não, né? Eu também não, mas todo mundo conta essa história aí nas cidades menores. Quer falar? Oi? Então tu vai lá no cemitério da cidade lá. Aí, ó, tá vendo? E o que aconteceu lá? Tem, tá vendo? Fomos falar da manga do cemitério, a Rafaela lembrou ali da experiência que ela, quando tinha 10 anos, ela ficou presa dentro do cemitério. Ficou com medo? Não. Oi? Estava de dia. Se tivesse de noite, aí era outra coisa. Mas nós vamos estudar isso, não vai ter medo nunca mais. Giovanni, quer complementar alguma coisa? Pode continuar então lá, estando morto, por favor. Estando morto ser orgânico, os elementos dos quais é formado sofrem novas combinações, que constituem novos seres. Estes aurem na fonte universal o princípio da vida e da atividade, absorvem-no e o assimilam para devolvê-lo a essa fonte quando deixarem de existir. Os órgãos são impregnados, por assim dizer, de fluido vital. Vou dar uma paradinha aqui, ó. Os órgãos são impregnados de fluido vital. A gente percebe isso, não percebe? Põe a mão no seu corpo aqui, vocês vão ver a energia. Não é que você está ouvindo o coração, percebendo o coração bater só, não. Você botar a mão em cima do seu estômago, você percebe que é um pouquinho diferente de botar... Estômago é a esquerda, mas não erra não. Aí, tu vai botar a mão para a direita, é um pouquinho diferente. Tem que prestar atenção. Não é porque está com mais barriga ou menos barriga, não. Se prestar atenção, se você botar a mão em cima do seu estômago e ficar pensando, poxa, essa dor de estômago precisava passar. Você está impregnando ali com um fluido, tem um fluido vital lá do lugar, mas você está impregnando ali com fluido também. Pode ter algum efeito, né? Impregnado de fluido vital.
Então vamos lá, Giovanni, por favor. Esse fluido dá a todas as partes do organismo uma atividade que possibilita seu interrelacionamento e, em certas lesões, restabelece funções momentaneamente suspensas. Porém, quando os elementos essenciais ao funcionamento dos órgãos estão destruídos ou muito profundamente alterados, o fluido vital é impotente para lhe transmitir o movimento da vida e o ser morre. Isso aí. Os órgãos reagem mais ou menos necessariamente uns sobre os outros. É da harmonia de seu conjunto que resulta a sua ação recíproca. Quando uma causa qualquer destrói essa harmonia, suas funções cessam, como o movimento de um mecanismo cujas peças essenciais estão escangalhadas. Assim como um relógio que com o tempo se gasta e se quebra por acidente e cuja força motriz é impotente para colocar em movimento. Muito bem. No aparelho elétrico, temos uma imagem mais exata da vida e da morte. Esse aparelho, como todos os corpos de natureza, contém eletricidade em estado latente. Os fenômenos elétricos apenas se manifestam quando o fluido é colocado em atividade, por uma causa especial. Então, poder-se-ia dizer que o aparelho está vivo. Vindo a cessar a causa da atividade, o fenômeno cessa. O aparelho retorna ao estado de inércia. Os corpos orgânicos seriam assim espécies de pilhas ou aparelhos elétricos, nos quais a atividade do fluido produz o fenômeno da vida. A cessação dessa atividade produz a morte. Desligou da tomada. A quantidade de fluido vital não é absoluta em todos os seres orgânicos. Ela varia segundo as espécies e não é constante, nem mesmo no indivíduo, nem nos indivíduos da mesma espécie. Há aqueles que estão, por assim dizer, saturados dele, enquanto outros possuem apenas uma quantidade suficiente. Daí para alguns a vida mais ativa, mais tenaz e de certa forma superabundante. Então vamos dar uma paradinha aqui. Ó. Vamos ver se o André está prestando atenção. Tu viu lá o vídeo do Pitoto? Do cachorrinho? 2 vezes, né? Não, o André. André, ele não veio da evangelização, não. Tu lembra, Luana? Tu viu, né? O cachorrinho estava doente, aí recebeu um pouquinho de fluido vital. Tu viu, né, Rafaela? Recebeu lá o fluido vital, ele se recompôs. Isso é um mecanismo do passe. Você pode não sair curado do passe. Mas eu fui brincar na sala, lá na aula das mães, na segunda-feira, um dia, não foi segunda-feira não. Aí, o passe funciona, né? Algum dia a senhora tomou passe lá e não saiu bem, né? Os depoimentos assim foram... não dá nem para contar, assim, a sensação que elas têm ao receber o passe, porque elas vão ali pedindo ajuda mesmo, né? A gente só não percebe o passe na sala de cura quando a gente está pensando em outra coisa, ou quando a gente não está achando assim, eu estou recebendo essa ajuda, mas não é isso que eu mereço. E isso vale, vou contar um segredo para vocês, porque a partir de agora vocês vão virar passe. O passe no salão é benéfico da mesma forma, ele só não é localizado. E ele não é, o médium não te localizado, ele não vai no órgão que está doente. E o médium lá, assim como nós, tem uma preparação maior. Se você prestar atenção aqui na reunião pública e na hora do passe pedir a Deus, vai receber os espíritos. Sabe por quê? São os mesmos espíritos. Então a qualidade, a absorção tua, a tua concentração aqui, a gente tende a voar, né? Não prestar atenção na reunião. Vou. Então quando você vai receber o passe no finalzinho da reunião, está meio desconcentrado. Então a sala do passe de cura propicia esse melhor atendimento. É claro que tem mais aplicações numa sala de cura, num passe de cura. Mas olha, tá na casa, tem reunião pública, senta aqui para tomar passe. Se é médium, senta aqui para dar passe, porque quando você dá o passe, está recebendo de quem? De um espírito superior a você. Isso é princípio, né? Que a gente tem, por isso a Mônica lembrou bem aqui. Você acha que quando a gente vai no passe de cura quarta-feira, o pessoal fala lá, põe lá no vídeo exibido nas recomendações, a pessoa fala 3 vezes lá, olha, sábado tem que voltar para tomar o passe. É só para trazer a pessoa para vir nessa reunião pública mais uma vez
e ver se traz mais um colaborador para casa? Claro que não, isso pode ser uma consequência. A pessoa começa a vir mais vezes e começa, igual o Santo Agostinho, começa a crer mais, porque está vendo acontecer. Aí começa a estudar mais, cada vez vai evoluindo um pouquinho mais. Mas o passe aqui é um efeito complementar. Não é complementar, porque você já teve um atendimento, e você vai como se fosse fazer um curativo. Quantas vezes o curativo que a gente faz em casa, ele tem mais efeito para nós do que a própria, entre aspas, cirurgia que a gente fez, né? Recebi os pontos, mais importância, eu quero dizer, recebi lá, extraí lá uma unha, excelente, mas o cuidado depois é tão importante ou mais. Então, passe é passe. Ele tem sempre a atuação dos bons espíritos, e a nossa participação aqui, eu não consigo chegar na hora para ir no passe de cura. Chega aqui, senta aqui, e na hora do passe, concentra como se estivesse lá na sala, leva o teu pensamento lá para a sala de cura, como se tivesse quem conhece, pensa no espírito que você conhece, pensa no Altivo, no Dr. Hermo, aqueles espíritos que você visualiza para a tua mente sintonizar. Olha, depois vocês me contem, se não vão virar papo, passe. Essa expressão se usava para médium que fica na casa o dia inteiro, aí está na casa o dia inteiro, fazendo trabalho, tem reunião, ele vai na reunião, tem outra reunião, vai na reunião. Cadê fulano? Está lá tomando passe, toma 2, 3 por dia. Estou exagerando bastante, né? Mas eu tomo um passe por dia, porque o efeito é bom. A Rafaela, consegue lá? O vídeo do Pitoto. Vou explicar para vocês o que é o vídeo do Pitoto, quem não viu. O vídeo do Pitoco, o Chico Xavier, ele salvou um gato selvagem que estava perto da casa dele, não sei se chegou doente, machucado, e ele salvou o gato. Com passe? Eu não sei se foi com passe ou se ele só pegou no colo o gato selvagem. É fluido. Pessoal, me ajuda aqui na memória, Giovanni, que o Giovanni fica quieto assim, mas a memória também é excelente. Acho que acho que é o não invisível. Tem experiência, relato lá ao contrário, a pessoa está doente, aí o gato se aproxima, o gato da pessoa que tinha um gato de estimação, o gato se aproxima, a pessoa fica boa, acorda bem no dia seguinte, quando olha para o lado, o gato está lá estatelado. Há transferência de energia, de fluido vital entre os vivos. É claro. Tu não vê não tem pessoa que agitadona, cheia de energia, você está cansado, vai lá dar um abraço na pessoa e você, agora estou melhor. Se a pessoa estiver cuidando dessa energia, né? Uma pessoa cheia de energia, no bem, equilibrada, abraça, todo mundo quer abraçar, porque fica bem. Tem outras que não, já chegou fulano, está cheio de energia, mas os espinhos estão de um lado a outro variando. Fluido vital, vindo cessar a atividade, o fenômeno desliga da tomada. A quantidade de fluido vital, como Giovanni leu, não é absoluta, não é constante, nem mesmo nos indivíduos da mesma espécie. Há os que estão, por assim dizer, saturados, voltei na leitura aqui, enquanto outros possuem apenas na quantidade suficiente. Daí para alguns a vida mais atina, mais tenaz e de certa forma superabundante. Tudo está de acordo com a lei de Deus. 3 irmãos, tem um que não tem energia para nada, tem só energia para fazer aquele básico. O outro, o dia tinha que ter 26 horas, 24 está pouco. Aí você fica chicoteando o pequenininho para correr mais e freando o maior para correr menos. Gente, é evangelização. Apresentar doutrina espírita, quem é espírita, apresentar vínculo com a religião para todos aqueles que estão sob o nosso cajado. Porque essas coisas eles vão aprendendo e vão entendendo. Não somos nós os espíritos que vão corrigir essas diferenças. A gente vai atuar nelas. Mas essas coisas tão detalhadas assim, só estudando.
E ele só vai estudar se ele acreditar. Se a gente em casa não vai e não acredita, qualquer coisa que dá errado, eu já fico blasfemando, lamentando, como é que eu vou falar para o meu filho rezar se eu não rezo? Aí ele vai acreditando, ele vai, tá, estou lendo aqui no livro dos Espíritos, fui lá, aprendi com o senhor Giovanni, que ele falou que cada ser tem uma abundância ou tem menos fluido. Então eu sou assim mais tranquilinha, normal mesmo, né? Eu só não posso não fazer as minhas, me afastar da lei de Deus. O outro é super agitado, eu só não posso me afastar das leis de Deus. Faz parte da orientação, da quantidade de fluido vital que eu recebi. Eu vou terminar aqui, Giovanni, que a gente vai para o outro item já. A quantidade de fluido vital se esgota, ela pode se tornar insuficiente para a manutenção da vida se não for renovada pela absorção ou assimilação das substâncias que o contém. Então eu vou fazer aquela dieta, não vou comer mais zero proteína, zero carboidrato, vou ficar 5 dias sem comer. Vai esgotar teu fluido vital, vai dar baixa na enfermaria, né? E o fluido vital também está em outro lugar, em outros lugares, não precisa só comida não. Quem é que não gosta de pegar sol aqui, tomar sol? Luana, Andriele. O sol faz crescer as plantas, por que não vai quer ser vivo? Beber água. Estou renovando o fluido vital. Não vou tomar sol não. Houve uma época aí que não podia tomar sol, só de 10 a naquele horário terrível, lá meio-dia às 2, que era o sol. Agora às vezes não pode, tem grupos que não pode tomar sol de 10 às 4. Quando é que tem sol então? É necessário o contato com o sol, renovação das energias. Então o fluido vital está aí, não está só na água, na comida, tem que se alimentar direito, né? No passe também, no próprio passe. Quando o Newton fala, joga fluido nele. Joga fluido nele, a Mônica joga está fluido lembrando nela. aqui, quando você está dando... Capricha nesse passe, joga fluido, joga mais fluido nela. Não é ventinho. O efeito é um ventinho. Você está movimentando, junto com o fluido, estão indo as moléculas de ar. Certamente está indo ali um pouquinho de nitrogênio, um pouquinho de oxigênio. O que tem mais no ar, André? Hidrogênio ou oxigênio? Nitrogênio ou oxigênio? Então me olhou aqui, a Raquel me corrigiu. Nitrogênio ou oxigênio? Pergunta para a André aí. Nitrogênio ou oxigênio? Nitrogênio. Só por uma coisinha aqui, só para a gente depois pensar mais, nitrogênio, nitrato é uma coisa que é uma planta. Depois estudo sobre os nitratos. Por que o ar tem 78% de nitrogênio? Será que um dia os espíritos em algum outro poderão se alimentar do nitrogênio que está no ar? Hoje não sabe, nosso corpo não está habilitado a isso, né? Então, um tem uma necessidade alimentar, outro tem outra. Está ouvindo, Lana? Tu está dormindo, é? Tu não dorme não, hein? Eu vou aí puxar teu cabelo. Vamos lá. Inteligência e instinto. O fluido vital se transmite de um indivíduo a um outro indivíduo. Aquele que o possui em maior quantidade pode dá-lo àquele que possui menos. Em certos casos, reacender a vida prestes a extinguir-se. Vai mais no sentido do que a Rafaela deu a Chico Xavier, pegou um gato lá que estava nervoso lá e salvou a vida do gato. É fluido vital. Ele se transmite de indivíduo a indivíduo. Kardec falando aqui. Mas não foram os espíritos, foi o Kardec que fez uma observação. Pois é. Foi só o Kardec. A gente já estudou bastante aqui o nível, né, desse espírito que foi o Allan Kardec. As diversas encarnações que ele teve, para ver assim, quando tem uma observação do Kardec, não é coisa trivial, não, é importante. Vamos avançar? Vamos para inteligência e instinto. Começar pelo menos. Questão 71 pergunta: a inteligência é um atributo do princípio vital? Não, visto que as plantas vivem e não pensam. Elas só possuem a vida orgânica. A inteligência e a matéria são independentes, já que um corpo pode viver sem inteligência. Mas a inteligência só pode manifestar-se por meio de órgãos materiais,
é necessária a união do espírito para intelectualizar a matéria animalizada. Vai ao encontro lá da questão 22 que a gente falou. É necessária a união do espírito para intelectualizar a matéria animalizada. Então, na planta não tem inteligência, não tem espírito na planta. Tu conversa com a planta, então, por quê, mãe? Hein, Raquel? Se a planta não tem espírito. Hein? Não, estou perguntando retoricamente. Então, não vou mais conversar com a planta. Né, Giovanni? Vou deixar a planta. E como é que funciona? Como é que funciona? Como é que ela vai ficar bonita, verdinha? Que é isso? Pode perguntar. Nós tivemos sábado passado lá também a história da ação das palavras na água. Né? A água não tem inteligência. Como é que ela... É porque o pensamento vai atuando naquele substrato único, por isso que é um universo só. A substância. Então será que é por isso que Deus sabe tudo o que acontece através desse único fluido que em algumas religiões e em alguns livros também se fala, é através do hálito de Deus que todo isso se percorre? É uma substância única. Então, quando você está conversando com a planta, teu pensamento ali está se imiscuindo mesmo nesse fluido pelo pensamento. Se falar, então, vai estar mais material ainda. Vai estar ali envolvendo a planta. Ela não tem inteligência. A gente vai ver aqui, ela já tem um instinto, né? A planta se vira para o sol, lá o girassol e outras. Então ela vai receber aquela energia, vai processar aquilo, porque ela é feita do mesmo substrato universal, fluido cósmico universal que nós. Está pensando aí, né, André? Tu é feita da mesma coisa que a planta. Tu só é diferente porque o espírito, você e outros espíritos, os guardiães, o espírito superior que planejaram a encarnação, que nos mundos cósmicos formataram o corpo que a gente tem, livro para Evolução em 2 Mundos, que vai ser estudado para o encontro de Jesus também, tem um pedacinho lá, que vai ser em outubro ou início de novembro. O espírito é feito do mesmo substrato. A ação do espírito sobre esse substrato, sobre a matéria, vai fazer o corpo da gente e também vai fazer a planta. Cada um com o seu caminho. O que foi, Rafaela? Não concordou, não? Não concordou? Então tá bom. Se discordar também pode. Então vê se tem mais alguma coisa aqui. Mas são independentes, inteligência e matéria, né? Então vamos lá. Por favor, Giovanni, quer falar mais alguma coisa? A inteligência é uma faculdade especial, própria a algumas classes de seres orgânicos e que lhes dá, com o pensamento, a vontade de agir, a consciência de sua existência e de sua individualidade, assim como os meios de estabelecer relações com o mundo exterior e de proverem às suas necessidades. Pode distinguir-se assim os seres inanimados, constituídos unicamente de matéria, sem vitalidade nem inteligência. As pedras, minerais. São os corpos brutos. Os seres animados que não pensam, formados de matéria e dotados de vitalidade, porém desprovidos de inteligência. Os seres animados que pensam, formados de matéria, dotados de vitalidade, que possuem a mais um princípio inteligente que lhes dá a faculdade de pensar. Olha só, um princípio inteligente que lhes dá a faculdade de pensar. A gente pode não usar o pensamento em prol da nossa evolução, mas está lá. Não tem inteligência. Né, Luana? Vamos tomar uma tabuada para ver se você tem inteligência? Não é inteligência isso, é exercício da inteligência. A inteligência você tem. Está com sono? Tá? Então vamos fazer o seguinte. Oi? Fica perto dela ali. Está com dor? E senta com ela ali atrás. Cuida dela ali, mãe. Luana, ou Mônica? Então,
Então eles possuem a inteligência para pensar. E qual que é a fonte dessa inteligência, Giovanni? Qual a fonte da inteligência? Nós o dissemos, a inteligência universal. Poder-se-ia dizer que cada ser aure uma porção de inteligência da fonte universal e assimila como aure e assimila o princípio da vida material? Isto é apenas uma comparação, mas não é exata, porque a inteligência é uma faculdade peculiar a cada ser e constitui sua individualidade moral. Além disso, vós o sabeis, há coisas que não é dado ao homem penetrar, e esta, no momento, é uma delas. Então, da onde vem a fonte da inteligência? Inteligência universal. O que será isso, hein? O que será a inteligência universal? Quem criou a gente, né? É. Não está preparado para ter alguns conhecimentos. É verdade. É uma faculdade. Pode-se dizer que cada ser aure a sua porra. Onde é que você viu a alusão da maçã? Que eu passei aqui. Ah, tem. Fala de novo isso daí, que foi, tá ótimo isso aí. Você falou, aí fez o comentário da questão da inteligência. Isso. Neste momento, nós não estamos preparados para saber de certas coisas. É. Mas no momento nós vamos estar. Vamos estar. Aí eu estou falando daquela linguagem da Gênesis, que naquele momento Adão e Eva não era permitido ter certos conhecimentos, que era o conhecimento. Ah, entendi. A alusão da questão da avançou onde não era para avançar. Não era ainda, né? Um dia, agora não. E isso a gente vê bem isso assim. Quando é para descobrir, descobre, né? Qual é a origem do universo? Aí você fica lá um tempão. Você só descobriu a questão da origem do universo, foi para você trazer. Poxa, teve uma criação. O universo, mas foi Big Bang, foi supernova. É o caos. Não dá para ser o caos, porque o universo continua expandindo. Se ele está expandindo, tem um momento em que ele é criado, não pode ser aleatório. Tem alguns cientistas aí que ainda defendem essas teses do caos, né? Que começou no caos e vai acabar no caos. Só que as relações matemáticas, né, elas não se acabam assim. A inteligência é a faculdade peculiar e a cada ser ele constitui sua individualidade moral. Então não é só a inteligência intelectual. É o tal, né, que há um tempo atrás esteve bem em voga, continua. Inteligência emocional, inteligência na questão da arte, inteligência, tudo Quantas avós aí, aqui a gente conhece até algumas que são literalmente analfabetas e cuidaram das suas famílias, até já estão na terceira geração, melhores do que, vou me colocar nisso, melhor do que eu cuido da minha, com toda a inteligência e estudo. Quer dizer, a inteligência são vários campos, é uma faculdade peculiar a cada ser, é individual e constitui sua individualidade moral. Além disso, há coisas que não é dado ao homem penetrarem no momento, essa é uma delas. É dado ao homem. Então, esse espírito que respondeu, ele sabe alguma coisa a mais, só não foi autorizado. Quando se fala da constituição do espírito, eles respondem, os espíritos, que eles não sabem do que é feito. Eles também não sabem. Vocês conseguem ver Deus? Eles respondem que alguns conseguem, outros não. Aqui não. Além disso, não é dado ao homem penetrar. Nesse momento, essa é uma delas. Então, olha só, o princípio da vida material, o espírito recebe, ele mesmo, quando vai nascer, ele próprio está coordenando sua encarnação, ele recebe lá, vai formando seu corpo, a sua quantidade de fluido vital. Agora, a inteligência vem de uma fonte universal e essa
Não nos é dado conhecer como acontece, só que a gente é criado e a partir das nossas experiências vamos construindo essa individualidade que tem intelectualidade, moralidade, enfim, tem inteligência. Vamos continuar? 73 pergunta: o instinto é independente da inteligência? Não precisamente, resposta. Não precisamente, pois é uma espécie de inteligência. O instinto é uma inteligência não raciocinada. É através dele que todos os seres provêm as suas necessidades. Instinto é uma espécie de inteligência. O animal tem instinto, nós também. É uma espécie de... A gente não perde o instinto. Vamos lá. 74. Pode-se demarcar um limite entre instinto e inteligência? Isto é, precisar onde termina um e onde começa a outra? Não, pois frequentemente eles se confundem, porém podem se distinguir muito bem os atos que advêm do instinto daqueles que derivam da inteligência. Os atos que advêm do que deriva da inteligência. Complicados que a gente vai... Que o instinto não é o instinto selvagem, o instinto animal, não. O instinto da nossa... O instinto da mãe em relação ao filho. Como vai cuidar. A gente pode até fazer um curso, como é que vai dar o banho no bebê. Mas não precisa vir a avó para cuidar do teu filho. Até vem. E é uma complicação. As avós não ficam ofendidas assim, chateadas. Que a gente vai tudo, né? Mas não precisa. É um instinto. Vai funcionar. Do jeito... Oi? Quem ensinou, isso aí. E cada um tem um jeito, né? Então o instinto ele é seguro. Não é um instinto, o instinto da carne, o instinto da luta. Não, eu tive uma reação instintiva, né? Você se protege instintivamente, sabe o que vai fazer. O instinto é seguro, porque ele está com a gente desde remotas existências, inclusive o princípio inteligente. Os animais têm instinto e eles não são espíritos. Não vai evocar espírito não, hein? O animal não, que não tem. Tem um princípio inteligente e tem instinto. Vou ver se o Giovanni vai reagir instintivamente. Reage. Ele não pensa, será que eu vou me desviar dessa pedra que me jogaram? Não, é uma reação instintiva. É segura. Vamos lá. 75. É certo dizer que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as faculdades intelectuais? Não. Resposta: não. O instinto existe sempre, mas o homem o despreza. O instinto pode também conduzir ao bem. Ele quase sempre nos guia, algumas vezes com mais segurança do que a razão. Ele nunca se extravia. Olha só. Pode continuar. Porque a razão nem sempre é guia infalível. Ela seria infalível. Resposta: ela seria infalível se não fosse falseada pela má educação, pelo orgulho e pelo egoísmo. O instinto não raciocina. A razão permite a escolha e dá ao homem o livre-arbítrio. Vamos lá. O instinto. O instinto é uma inteligência rudimentar que difere da inteligência propriamente dita, pelo fato de que suas manifestações são quase sempre espontâneas, enquanto que as da inteligência são o resultado de uma combinação e de um ato deliberado. O instinto varia em suas manifestações, segundo a sua espécie e suas necessidades. Nos seres que têm consciência, a percepção das coisas exteriores, ele se alia à inteligência, isto é, à vontade e à liberdade. Esse finalzinho aqui é o coroamento mesmo dessa questão do instinto e inteligência. E ele se alia. O nosso instinto de sobrevivência vai se aliar à inteligência e a gente vai progredindo cada vez trabalhando para reduzir as nossas necessidades, trabalhando em prol do próximo, o nosso instinto de conservação, os vários instintos, né? Instinto de conservação, né? A gente vai trabalhando, o instinto de conservação, eu preciso sobreviver, a minha inteligência vai trabalhando para que ele, se eu
pelo livre-arbítrio, começar a dar vazão a sentimentos e pensamentos e ações mais ligadas à matéria, esse meu instinto de conservação vira egoísmo. Eu não divido, nunca está suficiente para mim, a minha metade ela não é metade, ela é um décimo, né? Vai caminhando. Agora, se eu trabalho no instinto de conservação com a inteligência, cada vez minha necessidade se reduz. Aí a gente vai entender lá por que os espíritos dizem que a inteligência num planeta de provas e expiações ela só é relativa. E aí aquela resposta clássica, né? A inteligência é posto necessário, consciência tranquila e fé no futuro. Consciência tranquila e fé no futuro é bem do espírito, né? Consciência tranquila em relação ao cumprimento das leis, fé no futuro, fé da vida futura. Não são simples, mas são bem ligadas ao espírito. Do ponto de vista material, posto necessário. A inteligência vai fazer com que eu, dependendo da condição que eu estou, eu busque pela inteligência acesso ao que está faltando. Giovanni é médico, como é que ele vai trabalhar sem o estetoscópio lá? Ele precisa de alguns equipamentos. Eu não preciso disso, preciso de outras coisas. E vai também caminhar para reduzir as minhas necessidades, né? Isso é fácil de dizer, né? São duas maneiras de eu ter a posse necessário. Caminhar para a posse ou reduzir a necessidade. Não é que eu não tenha, agora eu vou chegar ali e vou me desfazer de tudo. Isso não é uso da inteligência. Eu vou reduzindo a minha necessidade, trabalhando a inteligência em conjunto com o instinto. O instinto vai me dizer, ei, peraí, você está se reduzindo sua alimentação para você ter mais saúde e viver mais longo. Peraí, mas aqui tem um limite aqui. O instinto vai te dizer, começa a passar mal, começa a ter... Aí a gente vai calibrando. Essa parte do instinto e inteligência, ela vai ser passada por mais vezes ao longo do estudo. Mas aqui que a gente tem que guardar a razão, nem sempre é infalível. A razão, ela é infalível quando ela não é falseada pela má educação, orgulho e egoísmo. O ponto é que nós nem sempre seguimos o nosso instinto. A gente sempre recebe a intuição e o instinto, mas age, muitas vezes falseando com a razão. Uma colocação, Giovanni? Pergunta, alguma coisa? É 1 hora só, né? Uma pena. Mas as lives têm essa recomendação de não passar de 1 hora por vários motivos aí. Então, um instinto que a gente tem é a disciplina de obediência dos espíritos superiores. Se a gente obedecesse eles sempre, estaríamos mais felizes, né? Podemos encerrar então? Muito bom a presença de vocês. Agradecemos aos espíritos também e a todos. Obrigado, Senhor Jesus, pela oportunidade do estudo da noite de hoje. Realmente foi muito agradável, foi muito orientador, foi muito instrutivo. Agradecemos todos esses momentos, agradecemos a Falange de Espíritos da Casa de Altivo Panfiro, ao nosso patrono, Eurípides Bassarnulfo, e principalmente ao homenageado de nossa sala, professor José Jorge, que suas inspirações sempre nos ajudem, nos elucidem, nos instruam. E em nome do amor que permeia todos nessa casa, agradecemos a presença de todos na live e agradecemos aos espíritos por sua inspiração. Obrigado, graças a Deus. Graças a Deus.